Olá, nossa meditação de hoje está baseada no livro de Atos, capítulo 20, versículos 7 até o 12. Para a leitura, na versão conhecida como Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Título: Tempo para cultuar. O texto diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Partir o pão, uma expressão que indica aqui comemoração da chamada Ceia do Senhor. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Não sabemos a que horas começou este culto, mas meia-noite Paulo estava falando. Na verdade, ele falou até o amanhecer, como vemos aí na sequência. Mas lá por meia-noite acontece algo extraordinário. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, o local onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Alguns discutem se morreu ou não, mas o texto está muito claro. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, ou seja, participou da ceia, distribuiu o pão aos demais como líder naquela congregação e naquele culto, e também comeu da ceia. E certamente jantou também. E lhes falou ainda por muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Meus irmãos, a equipe missionária de Paulo, após várias dificuldades e perseguições, como podemos ver nos textos anteriores, por exemplo, ali em Atos 19, 23 e 41, aqui no próprio capítulo 20, primeiros versículos, a equipe se encontrou em um lugar chamado Troade, onde passaram apenas uma semana. Está lá no versículo 6, capítulo 20, versículo 6, diz assim: depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana, apenas uma semana. Isso mostra que eles tinham pouco tempo para ficar naquele lugar, pois Paulo queria estar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes, como diz também no versículo 16, que vai um pouquinho além da passagem que eu li, que diz assim: Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Tinha pressa, mas mesmo assim, ele e os demais, encontraram tempo para, junto com os irmãos locais, cultuar a Deus. Antes de partir, no primeiro dia da semana seguinte, como diz aqui no versículo 7 do capítulo 20, nosso atual domingo, investiram uma noite toda no culto. Partiram só no outro dia pela manhã, e tudo foi feito sem pressa. Inclusive, houve a comemoração da ceia, como já destaquei aqui, que era um jantar com um momento especial para relembrar a morte de Jesus. Meus amigos, talvez outros aqui na situação daqueles missionários, escolhessem empregar as poucas horas que tinham naquele dia, no preparo da viagem. Mas eles deram um grande valor ao culto público com outros irmãos. Isso nos faz pensar sobre a importância do culto. É um momento especial que deve ser aproveitado ao máximo. Temos muitas lições aqui, mas uma delas é esta. Mesmo com o tempo escasso, eles conseguiram encontrar um horário para cultuar o Senhor, o que bem mostra aqui a importância que o culto tinha para eles. Eu sei que todos nós temos inúmeras tarefas para cumprir. Normalmente nós levantamos de manhã e temos mais coisas para fazer do que podemos fazer. Mas faremos muito bem em priorizar um momento de culto. Assim podendo, não troque o culto por nenhuma outra atividade.
Na verdade, eles encontraram o tempo para culto no meio da falta de tempo, o que nós também podemos fazer. Claro que o culto é para Deus e não para nós, porém nós também somos abençoados no culto. Quem perde a oportunidade de cultuar, perde as bênçãos que o culto proporciona. Perceba que, mesmo com pouco tempo, pois certamente além dos que viajariam no outro dia, né, a maioria dos demais iria trabalhar, a mensagem não foi abreviada. O que Deus tinha para dizer por meio de Paulo foi dito, e ele tinha muito a dizer. O tempo até foi pouco, ainda que tenha tido gente que dormiu de tão cansado que estava. Mas mesmo assim, Deus não deixou de se manifestar no culto, inclusive com um milagre impressionante, dando vida ao menino que havia morrido ao cair de uma janela do terceiro andar. Depois do culto, naturalmente cansados, né? Todos foram para os seus afazeres, grandemente confortados por tudo que presenciaram, como o texto bem nos mostra aqui no versículo 12, que vai dizer: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Tempo para cultuar deve ter prioridade na agenda do cristão.